A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de estudantes em todo o mundo. Com apenas alguns comandos, é possível resumir livros, resolver exercícios, criar textos e até auxiliar a preparação para provas e concursos. Mas até que ponto essa tecnologia contribui para o desenvolvimento do conhecimento? Estamos diante de uma grande aliada da educação ou de um risco para o aprendizado crítico e a autonomia dos estudantes? Para discutir os desafios, oportunidades e os impactos da inteligência artificial no ambiente educacional, o programa Café com Leite convidou o Dr. João Vidal de Mello, ele que é professor universitário e é um profundo conhecedor da inteligência artificial, que vai conversar com a gente hoje no programa Café com Leite, aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Doutor João Vidal, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. É motivo de alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer, né, estar aqui com vocês nesse programa tão especial. Mandar um abraço para os colegas da universidade lá, da Uninassal, para os familiares, tá? Para quem está nos assistindo. Com certeza, diga-se de passagem, muitos professores da Uninassal já passaram aqui para a gente conversar um pouco e transmitir informação, que isso não tem preço, né? Isso não tem preço, né? E o nosso tema hoje é um tema muito em voga, né? É inteligência artificial. Sem dúvida. E até controverso também, né? Um tema bem controverso. Eu imaginando, essa semana inclusive, digo, olha, a inteligência artificial está acomodando tanto as pessoas que como serão essas crianças, esses jovens daqui a 10 anos, se eu não quero nem pensar, eu só pergunto, ei, me diz que qual é a parede da casa de fulano, ele já me diz lá. Né? Isso que você está levantando, isso é uma preocupação, não é só sua, né? Mas aí pouca gente vem a público dizer o que você acaba de me dizer, porque foi com esse pensamento sobre essa preocupação com as crianças, com meus netos, né, que eu tenho já alguns. Olha só. Que eu levantei assim um debate, sabe, com as pessoas ao meu lado, as pessoas que trabalham comigo, o meu filho Allen, né, que é um profissional da área de tecnologia, e nós publicamos, inclusive, um livro cujo título, de imediato, ele causa um certo impacto, mas ele é muito fundamentado, sabe? Na realidade. O livro da gente se chama assim, Eu Tenho Medo da IA. Mas não com o pensamento da IA agora, mas com esse pensamento que o doutor brilhantemente expôs aí sobre o amanhã. O amanhã. Porque isso eu particularmente, que uso muito pouco, em detrimento até da falta de conhecimento mais aprofundado, eu sonho com ela para o exercício da minha atividade, mas assim, com muita cautela, sabe? Eu digo, olha, tu tá me respondendo, mas não é bem o que eu quero saber, não. Deixa eu ver aqui. De fato. Então, tenho que ter... Eu, né, que já conheço o outro lado antes dela. Imagine aquele que sequer conhece o outro lado, né, e se acreditar só nela. Isso é um problema gravíssimo. A IA, ela não é um produto que ela foi direcionada, digamos, para a sociedade, né? Assim, um programa público onde todos pudessem participar e, ao longo do tempo, isso ir, de certa forma, também se adaptando, né, às nossas necessidades. Não, a IA foi uma imposição de grandes big techs. Sim. A IA funcionou aí por 15, 20 anos no anonimato. Nós fomos treinados para alimentar dados da IA sem a gente nem saber. Sem saber. Aí, de repente, né, uma tecnologia dessa avassaladora realmente, sabe? Há estudos ou há estudiosos dizendo que a IA ela é um passo muito maior do que a descoberta do fogo, a invenção da roda, sabe? Mas nós ainda não temos essa ideia.
né? Porque ela vem de 2022 para cá, né? E foi assim uma coisa, tá aqui. E disseminou-se muito rápido. E foi uma coisa muito rápida. Como você disse, muito avassaladora. Ela entrou em nossas vidas. Nós não buscamos, não. Nós não buscamos. Nem sabíamos se era o momento adequado, né? Pós-pandemia foi quando realmente todas as IA vieram. E pela urgência, porque uma saiu primeiro, né? O ChatGPT, as demais, para poderem competir, lançaram as suas, assim, uma após a outra, sabe? Isso causou um impacto muito grande na sociedade. Sim. A sociedade não estava preparada para isso. Não estava preparada. Não estamos ainda. Não estamos. Como o tema é ligado à educação, e eu sou ligado à educação, cada dia que passa eu percebo que nós estamos super atrasados para adequar o uso da IA dentro da nossa profissão, dentro da educação. Precisamos, né, de leis que sejam criadas para isso. Precisamos de muita coisa, né? É uma tecnologia muito forte. Você é professor e trabalha tecnologia, tem suas dificuldades. Imagine aquele que sequer conhece o lado tecnológico, é professor, de fato, aquele de chão de giz, como ainda se chama, né? Aquele de pó de giz, chão de giz, aquele que ainda é da era do livro e precisa fazer uma mudança radical. Bem radical. Porque senão vai terminar aprendendo com o aluno. A exigência é que a figura do professor, né, ele saia desse ser, né, que detém o conhecimento, para ser um ser hoje que eles chamam de curador. Um orientador, alguém ali mediando o uso da IA, né, na sala de aula com o aluno e tal. Mas não é isso que está acontecendo, não é? Porque a grande maioria realmente não tem a tecnologia como base para dessa sustentação, como professor utilizando o IA. Eu sou da área de tecnologia, mas o professor que é da área, por exemplo, de geografia, que é da área de história, que é da área de biologia. Ele tem muito que estudar, ele tem muito que correr atrás, né, do conhecimento nessa área para se manter atualizado. E fica difícil ele, ao mesmo tempo, ser alguém, digamos, com ideias não básicas, né, mas ideias de IA no sentido de ensinar. De ensinar. Eu tenho comigo que essa ideia de ser um curador, né, dentro de uma sala de aula, ela não vinga. O professor corre o risco, né, isso no meu modo de pensar, né, de ser uma espécie de investigador, de detetive de fraude. Alguém que vai estar ali olhando se o trabalho do aluno realmente, né, veio dele ou se é uma cópia de alguma coisa nesse mundo da IA. Que antes da IA já existia muita cópia, imagina, então, pós-IA, né? Não é verdade. Aí me reporto novamente ao futuro desses jovens. Eu não diria nem até que ponto nós chegaríamos, mas eu digo, onde chegaríamos na sociedade, no seio familiar, né? Como nós estaremos considerando que tudo é supostamente ilusório, porque está feito, não precisa fazer, e o que faremos daqui para frente? Aí eu acho que nós seríamos, sabe quem? Você lembra do Mr. M? Sim. Mr. M, na última apresentação dele, ele disse assim, eu provoquei isso para que os mágicos, os ilusionistas da época, passassem a criar coisas novas, porque o que estava cansado é tudo isso aqui, ele revelava da mesmice, né? Da mesmice, né? E daí eles começaram a inovar, né? Os ilusionistas começaram a inovar e criar coisas novas. Daí eu digo, olha aí, até que surtiu efeito. Eu acho que vai na mesma linha, porque ou todo mundo cria coisas novas e sai da mesmice, ou a IA vai engolir a gente. Na realidade, há os dois mundos, né, da IA. Como toda tecnologia assim, emergente, ela tem os dois lados. Mas ela tem um lado que impressiona, que fascina, né? E esse lado da IA
É o que mais chama atenção, é o que fascina, né? É o que atrai, não há nada tão maravilhoso quanto pegar uma foto antiga, desgastada de uma criança, né? E transformar num vídeo até, com movimentos e tudo. E os fakes, né? Ligados à brincadeira, não os fakes, né? No sentido ruim da palavra, mas o fake ligado à brincadeira, entre família, tudo. Isso virou uma atração. Isso virou um lazer, as pessoas utilizam o ar para se divertir. Sim. A intenção de quem criou não é essa. Foram um investimento de bilhões e, em alguns casos, de trilhões. E essas Big Tech, uma meia dúzia delas, elas correm atrás, a gente diz correr atrás do prejuízo, né, no futebol. Elas correm atrás de tirar lucro, né, de lucrar com suas IAs. E não está sendo assim, o efeito provocado na sociedade não está sendo esse, do produto. Né? Principalmente em países como o Brasil, né? Que o brasileiro gosta da brincadeira, gosta de tudo. A IA muitas vezes é utilizada como lazer, como satisfação, como brincadeira. E olha o custo, que eu aqui imaginando, o custo que tem de uma IA hoje para se brincar. Apenas. Se a gente for entrar nesse detalhe, é algo assim, sabe? Que pouca gente imagina. Eu sou um tipo assim de pesquisador, sabe? Eu gosto de me aprofundar, eu me sinto bem assim, tentar conhecer mais, né, do mundo da IA. E para você ter uma ideia, vocês não estão a imaginar a população do Juazeiro aqui, o quê? 380... Não, é 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, né? Imagina, né? Cada cabeça de uma pessoa aqui no Juazeiro do Norte como um cérebro de computador. Então, muita gente imagina que a IA é uma máquina, né? É um ser. Aí é um programa de computador. Sim. Né? Não nas dimensões de uma folha de pagamento, de um programa contábil. A IA é um programa, digamos assim, colossal, de uma infraestrutura por trás colossal, que são os data centers. Esses data centers são de custos abissais. Um data center, por exemplo, para um treinamento de IA, um data center desses do Google, por exemplo, eles consomem a energia de uma cidade como Juazeiro do Norte num treinamento. Isso é um absurdo. Num treinamento. A cada 10, 15 perguntas, dessas simples que a gente faz, né? sem muita complexidade, o consumo é de meio a 1 litro de água. Água, como a gente diz, água potável, né? Água que a gente pode consumir e evapora. Então, eles estão muito preocupados com isso. Eles já tentaram, inclusive, reativar usinas nucleares. Ou criar lei para que eles fabricam as suas próprias usinas nucleares, né? Para satisfazer a fome, né? Desses data centers, né? Porque a tendência, essa fome, ela é insaciável. É insaciável. Complementando, as IAs de hoje seria a gente imaginar uma situação, para os nossos ouvintes aí, né? Entender, de tirar a placa de um computador, ligar uma outra, né? E fazer uma estrutura gigantesca, trabalhando junto, para atender a demanda do mundo, né? Então, por exemplo, eu tenho um computador em casa que ele funciona com um processador e 4 núcleos para fazer, processar os dados, né, que eu envio. No caso de um ChatGPT no treinamento, ele trabalha com 700 milhões de núcleos. É algo, eu que trabalho na área de tecnologia, fica assim sem... Eu em casa uso 4. Ele usa 700 milhões de núcleos trabalhando em conjunto. Fora todo o aparato que existe, né, de tecnologia por trás disso, muito maior do que o que a gente, né, nos nossos humildes aparelhos nós utilizamos em casa. Há países que não querem data center. Não querem, porque... Se não me falha a memória, tem um que vem para o Ceará. Tem o Lobster em Fortaleza, já tá em andamento. Já está em andamento. Eu preciso visitar. A próxima visita que eu vou lá a Fortaleza, tenho irmãs morando lá, vou fazer uma visita. Fortaleza é privilegiada nesse sentido, porque Fortaleza tem a maior quantidade de cabos
submarinos, né, que levam a tecnologia, né, a internet principalmente, para as Américas, né, a América Central e para os Estados Unidos. Sim. De lá vai para a Europa. E de Fortaleza, pelo litoral do Oceano Atlântico, para os demais, né, estados aí do Brasil. Por isso esse data center em Fortaleza. Olha só, detalhes que a gente desconhece e que, na verdade, impactam, como você disse, porque quando há o consumo da água, o consumo da energia, para facilitar a minha vida, diga-se de passagem, quando eu estou despreparado para fazer uso dela e, de repente, não percebo o preço que vou pagar por isso. Perfeito. Temos que repensar. É o que a gente diz, né? O outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda. Vamos tomar um cafezinho. Que bom. Ele é graduado em letras, ele é pós-graduado em administração de rede de computadores, é especialista em inteligência artificial. Eu converso com o Dr. João Vidal de Mello, aqui no programa Café com Leite, falando sobre inteligência artificial nos estudos, aliada ou risco para o aprendizado. Dr. Vidal, vamos beber água? Por favor. Prazer. Obrigado. Gentileza. Você aceita um cafezinho? Eu amo café. Oh, maravilha. E esse é com leite, assim, viu? O café com Dr. Leite. É isso. Que bom. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema? Fique ligado, inteligência artificial está inserida em nossas vidas, no nosso dia a dia. O Dr. Vidal vai continuar com a gente e nós temos muito mais no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar pertinho de você com os nossos convidados, não de forma virtual, não através da inteligência, mas através de uma resposta consistente, de uma informação segura. Afinal de contas, se você analisar, já se fala por aí, olha, foi publicado nas redes sociais, mas aguarda sair na televisão ou no rádio para saber se é verdadeira, viu? Esse tema já é um tema já muito em voga, portanto aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nós temos informações consistentes, porque nós estamos conversando com pessoas, com seres humanos que têm profundo conhecimento sobre o tema, como hoje aqui com o Dr. João Vidal de Mello, ele que é especialista em inteligência artificial, um profundo conhecedor, é professor universitário e abrindo, né, o nosso programa de hoje sobre o tema. Meu amigo Dr. João Vidal, rapaz, olha, eu vou lhe incomodar mais vezes oportunamente para você vir aqui, porque esse tema é um tema em ascensão, é um tema em voga, é um tema que está inserido em nossas vidas, é um tema que, querendo ou não, nós estamos convivendo com eles, né? É verdade. Mas assim, para a gente transmitir segurança para as pessoas através da informação, porque eu ainda sou muito do olhar no olho, do aperto de mão, do abraço. Eu também. Isso não vai perder a sua essência nunca, porque isso tem o seu valor, né? Isso. Mas a inteligência artificial, ela fica interferindo na nossa vida. Diga uma coisa, você também como professor, como é que está esse crescimento isso nas escolas, nas academias, nas salas de aulas? Como é que vem esse crescimento? Como é que isso está acontecendo? Você falou lá no primeiro bloco dessa relação, mas é necessário a gente insistir, considerando que estamos aqui conversando e as coisas estão acontecendo. Como diz, os algoritmos não dormem, né? Não dormem, né? 24 horas. 24 horas. Olha, é assim, é uma tecnologia que hoje alguém lança uma ferramenta, né, de IA e todo mundo fica maravilhado com essa ferramenta, com as possibilidades, né, que ela oferece. Mas basta uma semana para alguém já lançar outra e essa já ficar obsoleta, né? Dentro assim, como professor, vendo assim a evolução assim dentro das universidades, eu dou aula em uma instituição privada, né? Mas nunca estou
por fora do que está acontecendo na universidade e nos ensino público, no geral. Há vários incentivos, né, do governo federal, através do MEC, parcerias com a Unesco e tudo mais. Há vários incentivos, né, para regulamentar a IA. Em 2014 já tinha um marco, né, civil de internet no Brasil que, quando surgiram a IA, adaptaram mais alguma coisa nesse marco civil da internet, regulatório, né? E tem aí também parcerias com o Google, com o YouTube, oferecendo curso para professores, para alunos, né? E projeto voltado para o ensino básico. As universidades privadas, na realidade, elas saem à frente, né? Porque elas trabalham com os seus formação, né? de profissionais, né? De profissionais, né? Então elas gastam, né? Elas vão ter um parque tecnológico mais avançados. O governo disponibiliza projetos para a área de IA, mas com, digamos assim, com diretrizes, sabe? Com orientações, mas nada assim formal realmente, né? Uma estrutura já definida para que se possa dar uma sequência de IA como disciplina realmente dentro das escolas. Isso já acontece em alguns países. Nós temos projetos aí em Sergipe, nós temos projeto no Piauí, no Nordeste. Nesses 2 estados existe esse projeto, mas funcionam como um plano piloto, né? Sim. Porque aí tudo dando certo. É muito novo para todo mundo. Muito novo para todo mundo. E tem mais, doutor. Está andando mais rápido que a mente humana, né? Mas enquanto não houver uma regulamentação do uso da IA dentro da educação, na saúde, enquanto não houver mesmo ponto de decisão, a gente vai moderadamente. A base para sustentação dentro da lei do uso da IA no nosso país, ela segue os princípios da lei adotada na Europa, do ACT da Europa, que já regulamentou para o uso lá na Europa. Mas é algo muito complexo, sabe? De repente você ter todo o conhecimento da humanidade ali à disposição. Nós que já passamos por tudo quanto, né, problemas no mundo e fomos assim, aos poucos, criando soluções, principalmente, né, leis para amparar nossas vidas e tal. Fica muito complicado agora receber todo esse conhecimento, cheio desses vieses, né, que nós já eliminamos anteriormente, para cuidar disso de novo, né, para adaptar a lei para o uso desse conhecimento tão complexo que existe na IA. E como precisamos conhecer a complexidade para instituirmos as leis. Perfeito. E demoramos tanto em instituirmos as leis que, quando a lei é publicada, o sistema já está... A própria lei já está ultrapassada, né? Já está ultrapassada. Uma grande verdade. Né? Impressionante mesmo. Uma grande verdade. Mas é assim, completando o sentido lá da universidade, a escola pública está nos passos iniciais, né? Sim. E as escolas, né, privadas, as instituições privadas estão um pouco à frente. O que eu temo, né, que eu tenho sempre esse pensamento, né, assim, para o futuro, é que nós já temos uma certa distância social causada pela questão da pessoa não estar, né, incluso na inclusão digital, né, no caso. Já causa um distanciamento social. Pessoas que detêm o conhecimento da tecnologia, que estão falando sobre tecnologia, já se distanciam em grupos de conversa, em reuniões até, de quem não entende, não sabe do que está falando. E a IA, ela termina por alargar esse distanciamento, sabe? Isso é preocupante. E não é uma preocupação assim. E está nessa tendência mesmo de distanciar? Sim, porque quando a gente faz pesquisa, né, aprofundada, como eu falo, fundamentada nos órgãos reguladores de IA pelo mundo, institutos como o MIT e outros no mundo, quando a gente faz pesquisa nesse sentido,
é de que a IA pode sim causar mais danos do que coisas benéficas no ensino, se não for direcionada para o bom uso. Está o seu poder. E, além disso, como você enxerga hoje a aceitação pelos alunos? Os alunos, eles utilizam a IA da mesma forma que os professores utilizam, né? Eu acredito que por conta dessa imposição, a IA chegou e foi um deslumbramento geral e todo mundo correu para saber como é que dá o prompt. Ou seja, o professor também é aluno, né? O professor também é aluno, mas o professor termina ficando, digamos assim, numa berlinda. Porque, de repente, o conhecimento do professor de anos, né, que ele tem ali para passar para os seus alunos, esse conhecimento começa a ser contestado. Porque o aluno não tem mais na figura do professor, né, aquela figura que detém esse conhecimento. Sim. Ele tem professores alternativos. Eu estou preocupado com a evasão. Já conversei com meus colegas, com o coordenador meu lá na universidade. Você enxerga isso, essa evasão? Sim, evasão de alunos. E os que frequentam tiram notas boas, excelentes, e os que estão perdendo aula estão tirando notas baixíssimas, que eu jamais esperava. Isso está acontecendo agora. Pois. E eu acredito que a ideia de que eu não preciso da aula do professor, porque eu tenho uma IA depois para pesquisar o tema, e aí a IA vai destrinchar de todas as formas, vai me explicar, né, a hora que eu quiser, de todo jeito, até mais conhecimento que o professor levou para a sala de aula. E aí ele esquece da interação, do tira dúvida, da crítica, né, da criticidade. Perder esse ponto crítico para o aluno, aí é demais, sabe? Eu acredito que, nesse caso, a IA não ajuda. Eu me reporto ao bloco anterior, naquilo que nós falamos, né? Ou seja, a IA se inseriu no aluno. O que serão esses alunos daqui a 10 anos? Voltamos para o mesmo tema, né? O que serão essas pessoas, esses jovens, daqui a 10, 15 anos? Eu me preocupo. Tá? Assim, eu não devia me preocupar com a IA na minha idade, né? Eu não tenho essa preocupação, não carrego isso comigo. Eu carrego para os meus alunos, porque quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu me vejo como um pai, sabe? Sim, assim, sem sabe? dúvida nenhuma. Um pai. Aí eu tenho uma paixão por ensinar, né? Isso não é de agora, faz muito tempo, desde quando eu me profissionalizei na área de tecnologia. E eu sinto demais isso, sabe? E há dados, né? Não são coisas cogitadas, não. Dados já verídicos de que 65% de alunos com pesquisa feita, com trabalhos feitos em mais de 50 países, estão com defasagem cerebral. A IA está passando por cima do intelecto dos alunos, está atropelando os alunos. O resultado é o que a gente chama de atrofia cerebral. Eu já passei por isso, né? Posso confessar aqui, porque eu sou desenvolvedor. Durante muito tempo da minha vida, eu aprendi os códigos de A a Z, os comandos em livros e tudo, e montava os sistemas com base no que estava, né, na minha memória. E de uns tempos para cá, a gente não deixa usando IA de pegar um código já pronto da IA para inserir ali numa parte do sistema que a gente está desenvolvendo. Mas eu fui alterar um sistema que eu fiz há 1 ano e meio, e no ato de utilizar... Perfeito. E no ato de utilizar a IA, deu um branco. Deu um branco, eu fiquei me perguntando como e por quê. Uma vida dedicada a esse comando, decorando, dando em sala de aula. Deu um branco. E a IA comandou. Deu um comando neutro. Assim, sabe? Então, eu fico imaginando que os nossos jovens... Se usarem a IA de forma, digamos assim, excessiva e ficarem dependentes da IA, a IA pode funcionar como uma droga. A jovem utilizando a IA como terapia, como conselheiro.
que é mais preocupante ainda, né? Eu diria até que isso já, independente da inteligência artificial, isso já vinha acontecendo com as redes sociais, né? O afastamento das pessoas, os relacionamentos via internet, via tecnologia, né? O distanciamento do toque humano, do sentir humano, né? Imagine com o advento da inteligência artificial, que eu enxergo não posso dizer essa palavra não, mas assim, muito difícil a ascensão desses netos que virão aí à frente, por força da imposição da própria inteligência artificial. Hoje foi introduzido, e por conta da IA, a ideia de que, por exemplo, na área de tecnologia, né, um desenvolvedor de sistema pudesse desenvolver um sistema de computador sem conhecer uma linha de código. É uma prática que a gente chama de no-code, sem código. Ele não precisa entender de nenhum código. Numa discussão com o meu filho Allen, né, que eu relatei que esteve aqui falando sobre redes sociais, e ele é da área de marketing e desenvolve também sites, ele disse, não acho que seja possível não. Eu digo, eu vou provar, eu gosto dessa parte de prática. Eu digo, vou desenvolver um site em 30 minutos, como estão dizendo aqui nessa plataforma, e desenvolver. Em menos até do que 30 minutos. Porque a IA não deixa de ser um plágio, né, de todo o nosso conhecimento, disponibilizado para todo mundo. Uma pessoa pode dedicar 20 anos da sua vida a estudos aprofundados e tudo mais, e de repente ver todo esse seu trabalho de suor, né, de financeiro, de gasto de tudo, de noite sem dormir, queimando as pestanas, como a gente diz, de repente pode ver todo esse trabalho, né, que ele construiu, disponível para todo mundo. Isso é igual aqueles alunos, jovens alunos, que dizem assim: por que eu vou estudar essa fórmula de matemática, hoje vou estudar essa física, se eu pretendo ser, por exemplo, professor de português? Para que eu vou estudar filosofia ou sociologia, se eu pretendo ser um físico? Enfim, os conflitos, né? Então, estamos chegando a isso, via inteligência artificial. Gente, a conversa é maravilhosa, mas eu preciso oferecer um cafezinho aqui para o meu convidado aqui, e cada vez me empolga e me chama a atenção o tema para que a gente continue conversando, porque gera-se informações, e gera-se dúvidas, e gera-se curiosidades. Doutor, vamos beber mais água. São Geraldo, por favor. Com certeza. E eu lhe ofereço mais um cafezinho, por favor. O café é sempre bem-vindo. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema? Tecnologia, inteligência artificial, aliada ou risco para o aprendizado? Que é o nosso tema de hoje com o nosso convidado, Dr. João Vidal de Mello. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, mandar um abraço para aqueles que nos acompanham diariamente. É muito bom ter a sua companhia, a razão de 14 anos no ar, com mais de 1.800 edições, assistido em 184 países, aqui da terra do Padre Cícero. Não tem coisa mais confortável, né? A alegria me deixa muito feliz, mas graças a você, porque se você não nos acompanhasse, eu não estaria no ar aqui diariamente, convidando as personalidades da nossa região, que é o que mais me deixa feliz, é trazer os profissionais que nós temos aqui na região, e nós precisamos conhecer, nós precisamos conversar, nós não precisamos ir buscar lá fora profissionais em todas as áreas que você imaginar. Então, peço até a você que nos acompanha, se você pretende conhecer um pouco mais algum tema, manda a sua sugestão para a nossa produção, nós vamos buscar o profissional, nós vamos trazer aqui e conversar um tema que você queira saber, qualquer coisa desse tipo assim, manda uma mensagem aí para que a gente possa interagir melhor e facilitar mais
a nossa vida e disseminar mais conhecimentos. Hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial, diga-se de passagem, um tema que já conversamos aqui por mais de uma dezena de vezes, né? Talvez de 4, 5 anos atrás já falávamos sobre isso, mas de forma muito restrita e agora de uma forma mais avançada, de forma mais agressiva, um conhecimento mais profundo através do nosso convidado, Dr. João Vidal, que abrilhanta o nosso programa de hoje. Dr. Vidal, rapaz, os alunos, as academias, os professores, que é um contexto, que é um complexo de pessoas, né, que estão inseridos nessa linha da inteligência artificial, mas que nós precisamos, digamos assim, enxergar perspectivas, nós precisamos melhorar, né, aperfeiçoar, eu diria assim, professores, formar alunos com mais, digamos assim, com um senso crítico mais construtivo. Isso não está no contexto da IA, considerando que nós precisamos ter futuros profissionais com mentalidade, não com IA na cabeça, não é assim, professor? Verdade, sabe? Isso parte da instituição, né? Depois a figura do professor. Sim. Porque os alunos de hoje, essa geração, né, chamada geração C, eles são muito acessíveis, sabe? E eles têm uma qualidade que eu não tenho, eu fico às vezes imaginando, eles são multitarefas, sabe? Eles conseguem trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Os professores, olha, tem que fazer um esforço muito grande. Tem realmente, quem é o professor, quem ama a profissão, tem que correr atrás de entender mais sobre porque os alunos, né, diante de um professor, que eles confiem que o professor conhece as ferramentas de IA, eles se sentem mais à vontade, né? Eles passam a ser mais participativos, né? Não pode a ideia de um professor sem essa interatividade toda, sabe? Então, a ideia do orientador. O professor como orientador. Eu ainda acho, me permita lhe interromper, eu ainda acho o seguinte, que o aluno que sente segurança no professor, perfeito, não tem inteligência artificial que o faça contestá-lo. Ou seja, ele vai ter sempre aquela... Eu estou consultando aqui, mas o professor está na linha certa. 2, 3 vezes certo, eu digo, deixa isso aqui. Perfeito. Deixa eu ver essa inteligência aqui humana que tem. É sair dessa expectativa, né? Como eu falo, do deslumbramento da IA para a realidade, né? A ideia da IA que todos pregam é de uma IA como o termo é copiloto. Sim. Como um auxiliar, não é? Não ajuda. E nesse sentido, a IA é maravilhosa. A IA na saúde, a IA na educação, né? Nas artes, é maravilhoso. A IA é maravilhoso. Agora, precisamos focar, né, na educação, principalmente das crianças, sabe? Porque os adultos já absorveram a IA, de certa forma, que vão ter que ter um tratamento diferenciado dos professores, diferenciado, porque eles já estão utilizando o IA à maneira deles. Países desenvolvidos, como a Coreia, os Estados Unidos e alguns países da Europa, já tem a IA como disciplina desde a infância para as crianças. E isso é maravilhoso. Vão estar formando cientistas. Não é? Quando chegar uma fase de adolescência, as crianças vão ser verdadeiros cientistas, bem orientados, né? Guiados, né? Usando uma IA e sabendo que a IA é um instrumento como... É uma matéria como... Eu vou usar matéria com edição do tempo de matéria, uma disciplina, mesmo. Né? A edição do tempo de matéria. Uma cadeira, uma matéria. Uma disciplina tal qual as demais. Perfeito. Que são utilizadas de forma para construir, né, um conteúdo que você fará uso lá na frente de forma séria, de forma sem fake, né, na sua profissão. Então, assim, eu sou muito a favor da educação e vindo da base, principalmente. Da base. Como você disse que tem alguns netos, eu tenho certeza que o neto já chegou para você e disse assim, talvez a tia disse que era assim, ou o tio disse que era assim, né?
Sim. Né? E o tio tem um poder... Tem uma autoridade, né? Uma autoridade no bom sentido, né? Sem autoritarismo, né? Mas é uma autoridade, exato. Assim como pessoa. Acontece sim. Olha, imagina isso aqui num futuro próximo, essas crianças, né? As crianças já nasceram nessa era digital, não é? Criancinha novinha, pequenininha, você já vê manipulando um tablet, Diga-se passagem, melhor do que muitos adultos. Né? Imagina, né? A evolução, vamos falar em termos de evolução, né? Dessas crianças com a tecnologia ao seu favor, não é? Agora, lógico, filtrando aquilo que não tem significância, não é? Sim, e focando no aprendizado, em algo construtivo. Aí a humanidade só teria a ganhar com isso, né? E, de um modo geral, se nós analisarmos, eu sempre digo assim, nós vamos continuar, pode vir inteligência artificial, pode vir o que vier. Nós vamos continuar bebendo água, vestindo uma roupa, usando um óculos, comendo feijão, principalmente do Ceará. Nós vamos comer feijão mesmo. Quem não gosta, né? E, enfim, vamos continuar vivendo a nossa vida de uma forma normal, usando tudo aquilo que nós continuamos usando, ou seja, e para isso nós precisamos ter conhecimento dos fatos que a sociedade, que a educação nos repassa, porém sabendo usar para que a gente possa consumir tudo isso. Então assim, se nós analisarmos a coisa mais além, que venha a IA de uma forma mais, digamos assim, que venha, quanto mais agressiva for no quesito de crescimento e ascensão, mas que venha para somar. Para somar. Para somar, né? Verdade. Eu também espero por isso, né? Porque o conhecimento, na realidade, né? Ninguém é dono do conhecimento. Sim, né? O conhecimento pertence à humanidade. E esse conhecimento sendo levado para pessoas que não teriam nem acesso, muitos não tinham acesso, né, à informação. A IA, ela democratiza isso, né, porque o conhecimento da IA está aí disponível para todo mundo. O que falta realmente é essa orientação, sabe, para o bom uso. E essa relação a humanitária da relação professor-aluno. Sem perder isso jamais. Sem perder isso jamais. É uma essência sem valor, sem preço. Nós comentamos aqui sobre lei, que essa seja a primeira das leis. Que não se perca, né, essa relação do professor com o aluno, né, essa interatividade, um aprendendo com o outro. Isso é o princípio da educação. É até como, por exemplo, o estudo à distância. Eu, particularmente, sempre fui contra. Eu lembro, quando eu era garoto, tinha as revistinhas em quadrinho, né? Eu gostava muito do Pato Donald, Tio Patinhas. Eu nem sei se tem mais essas revistas aí. E lá no meio, na página central, tinha Instituto Universal do Brasil. Eu lembro. Assim. Tu lembra? Eu lembro. Né? E tinha que era para você já fazer aqueles cursos à distância, né? E hoje houve uma ascensão em virtude da inteligência, mas não tem o senso humano, não tem aquela aproximação. Esse negócio de assistir aula de longe virtual na hora que eu quero não é igual na hora que eu tenho que ir, não, sabe? É uma ideia de usar a palavra de novo, de democratizar, né, o ensino. Ou seja, levar o ensino a lugares onde que não teria acesso. Tem a sua valia, né? Por exemplo, a pessoa que quer fazer determinada faculdade, né? E não tem local, né? Para ter que se deslocar e tudo mais. Mas o calor humano, né? Que a gente fala, né? Essa relação participativa com os demais colegas, o trabalho em conjunto, isso são bens que são insubstituíveis, Sim, né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, quando eu vim cursar ciências contábeis, eu não tinha como viajar para estudar fora, então eu era técnico em contabilidade, não tinha um curso de contábeis aqui, aí eu fiz direito, terminei direito, então eu era técnico em contabilidade e advogado. Depois chegou o primeiro curso de contabilidade aqui, de ciências contábeis, aí eu fui cursar presencialmente, aí eu digo, agora vai. Né? Mas enfim, são pequenos detalhes, porém, que cada um reflita sobre, que fique o recado, que fique a mensagem, para que cada um reflita e construa em suas mentes o que é e como fazer e o que fazer da IA, não é?
Eu estou conversando aqui com o professor João Vidal de Mello, ele que veio abrilhantar o nosso programa de hoje falando sobre inteligência artificial nos estudos, aliada ou risco para o aprendizado. Professor João, eu preciso fazer o intervalo e Tranquilo. Inteligência artificial, se nós ramificássemos para o estudo, para a área empresarial, para a área da linha humana, para a linha familiar, para a linha, enfim... Nós vamos chegar lá. Comunicação. Vamos chegar lá. Não, eu diria que cada um daria um programa, né? Pra gente conversar ali, um ou mais. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Tranquilo. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo, tá bom? Vamos sim. E você, fique ligado, você já sabe, nosso intervalo é o tempo do cafezinho da água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de uma água, de uma água mineral do São Geraldo, de um cafezinho. Agora eu quero agradecer. Professor, foi ótimo aqui a nossa conversa. Foi Pena que esse tempo é muito curto, muita inteligência artificial parece que apertou, né? Mas... Um prazer. É um tema realmente abrangente, né? Complexo, né? Sim. Mas o importante é o recado foi dado, né? Com certeza. Então, eu quero te agradecer por esse momento e dizer que você é sempre muito bem-vindo e volte outras vezes e depois traga seu livro. Eu soube que você lançou um livro aí, eu quero esse livro aqui. Vou trazer sim. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu? Por nada. É um prazer. E a você que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para a Lívia, lá do Marco, da Unassal. Ela sempre acompanha o nosso programa e tem sempre contribuído para o desenvolvimento do nosso programa. Lívia, um beijo para você. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade, do seu carinho, da sua amizade, tá? Mandar um abraço também para Marcos, lá no Triângulo. Marcos ligou pedindo a revista Café com Leite. Marcos, se você não recebeu a revista aí, eu vou brigar com minha produção, viu? Porque eu mandei deixar a revista Café com Leite para você. Seu Francisco e sua esposa, Dona Amália, em Assaré, que assiste o nosso programa. Neuma e sua netinha Sofia, sempre ligadas no programa Café com Leite. Patrícia em Barbalha, gosta demais do programa. As irmãs Marileide e Maria, elas não perdem uma só edição do Café com Leite. Olha só que legal, né? Francinete no sítio Riacho Seco, em Missão Velha. Dona Jusileide no Mercado do Pirajá. Doutora Aurora, que é advogada em Caririaçu, também sempre ligada no programa. E mandar um abraço também para meu compadre Nelson, sua esposa Fátima, sua irmã Diana. Mandar um abraço para meu irmão Soares, Vicente e também Verônica, que estão sempre assistindo o nosso programa, mandando uma foto, mandando uma imagem para mim. Muito obrigado. Vou pedir à produção também para ficar mostrando aqui, igual as outras emissoras. Vamos copiar, vamos mostrar a imagem dessas pessoas aqui no nosso programa, tá certo? Lembrar para você, antes de encerrar o nosso programa, que estaremos na Expocrato 2026, transmitindo ao vivo o programa Café com Leite. E se você dá uma passadinha lá, junto na parceria com a Farmácia Gentil, nós estaremos lá com toda a produção do programa Café com Leite para te receber e para te oferecer aquele cafezinho maravilhoso. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você com os meus convidados, eu quero abraçá-lo e dizer muito obrigado. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.